noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, programa que você confere diariamente também nas nossas plataformas digitais, além do canal 48.1 digital. Aliás, você que está assistindo no 48 UHF, você precisa até o dia 31 fazer a adaptação na sua casa para, a partir de 1º de fevereiro, você nos assistir no 48.1 digital. Mas por que esperar se você pode assistir agora mesmo pela plataforma digital, por este canal que tem melhor qualidade de imagem, melhor qualidade de som? Você pode fazer isso agora, claro, você tem que ter o conversor ou antena que tenha a antena externa, em alguns casos até a antena interna, mas o conversor digital ou uma TV que já esteja adaptada ao sistema digital de transmissão. E a nossa Ubra TV você confere com muito mais qualidade com o nosso sinal digital. E também aí no Facebook, que está aparecendo na tela, facebook.com/LuizCarlosRec. Você em qualquer lugar do planeta pode acompanhar o programa, pode mandar a sua mensagem. Muitos, assim como o Dr. Roberto Titz, professor Roberto Titz, secretário de Esporte de Canoas, semana passada estava comemorando a filha na URGS e tal, e estava acompanhando o programa pelo Facebook, estava na praia acompanhando o programa. Verdade. Tem minha curtida lá. A curtida, e o pessoal pode curtir, compartilhar, mandar mensagem, enfim, tudo no facebook.com/LuizCarlosRec. Apareceu aí por óbvio Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas, e está aqui conosco também o Vladimir Chieli, que é conselheiro do Grêmio. E nós estávamos aqui, enquanto aguardamos a presença do Eugênio Paes Amorim, promotor, e que ele mesmo já disse aqui no Cadeira Cativa que deve concorrer e deve buscar uma vaga também no Conselho Deliberativo do Inter, mas é conhecido por todos os colorados, por entender muito de futebol e por isso participa com frequência do nosso debate. Como temos dois gremistas aqui, o secretário Roberto Titz, claro, é identificado com o município, mas na hora de torcida, torce para o Grêmio. O Vladimir Chieli, igualmente torcedor do Grêmio. Nós estávamos debatendo já fora do ar um assunto que eu quero trazer para o ar, porque eu quero também que o nosso telespectador participe. Se especula, e mais do que se especula, já se noticia, porque quando é especulação ainda é algo menor, mas já se traz informações por parte do Barcelona, que já deixou vazar na imprensa espanhola, e em muitos momentos já se noticiou aqui que o empresário do Arthur está chegando para uma reunião com o presidente Romildo, que representantes do Barcelona chegam, só que o Barcelona está oferecendo metade do que o Grêmio pede, 25 milhões de euros, quando o Grêmio, pelo menos com o Barcelona, bate o pé, dizendo que quer 50 milhões de euros pelo Arthur. Tem como segurar o jogador e tem como bater pé contra os espanhóis? Ou daqui a pouco vale mais a pena fazer uma composição, recebe um percentual futuro, ou o Arthur, que tem 20% dos direitos, abre mão um pouquinho do que tem a receber? O que vocês imaginam que é possível de composição para evitar uma venda? Porque assim como a gente fala, tá, no aspecto desportivo é muito bom para o Grêmio evitar uma venda, mas mesmo que venda aos 25 milhões, o Grêmio receberia 15 milhões aproximadamente, porque tem 60% do passe do atleta. 15 milhões de euros praticamente cumpre o que o Grêmio colocou lá no seu orçamento de receita que precisa para fechar o ano com venda de jogadores. Com tudo isso, tem como rejeitar essa proposta? Secretário, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal de casa. Eu vejo que o Grêmio deve vender. Eu acho que o jogador sai em algum momento. Sigo essa linha que tu desenvolveste na tua abertura, de que provavelmente alguém vai abrir mão de alguma coisa, como o Felipe Coutinho fez no Barcelona também. Acho que não chega nos 50 milhões, mas também acho que não é 25 milhões. No entanto, o meu raciocínio que eu coloco para debate, para discussão, é mais ou menos o seguinte. Eu acho que o Grêmio tem duas opções nesse caso, ou vende ou não vende, ponto final. É uma opção, o Grêmio tem esse direito, ou vende ou não vende, não importa se por 25 ou 50 milhões. O que eu penso, no entanto, nessa discussão que o Grêmio tem que ter hoje, é o fato de que o Grêmio não pode contar com esse jogador. São 2 anos que o Grêmio está equilibrando caixa e fazendo títulos. Esse raio não vai cair muitas vezes no mesmo lugar. Nós temos o Luan na armação, a gente não sabe a situação real do Douglas, e isso, na minha concepção, na concepção de quem trabalha com esporte, quem tem um não tem. Quem tem um não tem nenhum. Quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, assim, daqui a pouco nós estamos sem um armador. O Grêmio se fez de 2 jogadores que não tinha.
desculpe a ironia, mas o Grêmio não tinha 2 atacantes ano passado e também os perdeu, né? E o Grêmio não pode contar com o Arthur. Qualquer time grande, vamos continuar falando do Barcelona como exemplo, qualquer time grande está sempre num nível onde você está ganhando títulos, você está mantendo sócios e captando sócios, você está fazendo dinheiro num fluxo acima de uma média. Um time grande não ganha títulos o tempo inteiro sem investimento. Então, eu penso que o Grêmio tem que não contar com o Arthur e tem que investir para continuar disputando títulos. Porque eu acho que esse raio não vai cair 3 vezes no mesmo lugar. Ganhar uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores e só fazer equilíbrio de caixa perdendo jogadores. Nós chegamos no final ali contra um Real Madrid, que todo mundo está vendo no Campeonato Espanhol, não é mais o Real Madrid e nós não chegamos perto do gol do Real Madrid. Perdeu pro Leganés, que até 2, 3 anos estava disputando a 4ª divisão da Espanha. Agora está ali figurando em 12º, 13º no Espanhol, mas é uma equipe pequena. Sem dúvida. Então, eu acho que essa é a forma que o Grêmio tem que encarar esse início de temporada. E voltando à pergunta inicial, eu acho que o Grêmio tem a opção de vender ou não vender, mas eu acho que o Arthur acaba saindo. Vladimir Chielli. Você, pelo menos nos bastidores, estava defendendo. Não, tem que buscar mais próximo dos 50 milhões. E tem como o Arthur vale tudo o que o Grêmio está mensurando nesse momento? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, secretário. Nosso caro amigo Amorim, que acaba de chegar, até para compor aí digamos assim, a proporcionalidade colorada, que é 1/3. Hoje está 2 contra 1. Proporcionalidade do Estado. Sim, do Estado. Proporcionalidade do Estado, que é mais ou menos 1/3 para 2/3. E dizer que, na verdade, a política do Grêmio ao longo dos últimos anos, especialmente pela visão administrativa, gerencial do nosso presidente, Romildo Bolzan, é um pouco diferente da tradicional. Na visão tradicional, chega um time de fora do porte Real Madrid, Barcelona, e já saem os dirigentes vendendo pelo preço que oferecerem, pela necessidade absoluta de engordar o caixa. Nesse caso específico, o Grêmio tem que investir, sim, mas o investimento do Grêmio será o próprio Arthur. A manutenção desse jogador nos quadros do Grêmio, que não custa nada. É um investimento brutal, é um ativo financeiro de extrema importância. Hoje talvez seja um dos jogadores, ou talvez o jogador, que maior valorização teve nesse último ano, porque saiu do acesso da categoria de base do Grêmio praticamente para uma titularidade absoluta. Estava sendo emprestado para o Ceará no início do ano. Mas ele já no time de baixo já mostrava sinais, mas sinais de que seria um grande jogador. Agora, quando ele subiu para a titularidade, realmente ele impressionou. Eu sempre assisti os jogos da base, onde o Arthur se destacava, mas não na proporção vertiginosa que ele assumiu quando vestiu a camisa titular do Grêmio. Mais do que a titularidade, a seleção brasileira. Isso. Né? E quando for para a seleção, quando entrar na seleção, não sai mais, pelos próximos 10 anos, pelo menos, né? Até porque o Arthur é muito jovem, pode ser até que vá mais adiante. Então, o Grêmio tem esse ativo financeiro cada vez mais valorizado, que hoje 50 milhões é ainda um custo financeiro muito pequeno em relação ao que esse jogador vai produzir no futuro, né? Provavelmente deva substituir o Iniesta da vida ali no Barcelona. Então, por que o Grêmio tem que se desfazer de forma assodada, correndo, como se fosse uma necessidade absoluta? Não, o Grêmio tem no seu orçamento lá 57 milhões previstos da venda de jogadores como receita. Mas necessariamente não tem que se desfazer do Arthur, que é uma promessa já sendo praticamente realizada, por menos de 50 milhões. Mas por quê? Porque 50 milhões é a multa rescisória. Porque esse jogador vale mais do que isso. E o Grêmio, conforme disse o nosso presidente, não abre mão de 30 milhões para si, que representa 60% do passe do jogador. Aí não fechou o negócio? Pois bem, o investimento do Grêmio será, então, justamente na manutenção desse atleta. Porque, veja bem, um jogador apenas modifica
o esquema de uma partida inteira. E deu para ver com o Real Madrid. A ausência do Arthur mudou o jogo inteiro. Mas o jogo inteiro não só do Grêmio. Mudou o jogo inteiro, inclusive do próprio Real Madrid, que veio para cima. Você tem o Arthur, que é um tocador de bola, assim como é... E aí vocês dizem que tem dois... tem um, não tem nenhum. Nós temos dois. Nós temos o Arthur e nós temos o Maicon, com semelhanças muito grandes. E um compensa o outro na qualidade para se aproximar. Mas nós falamos disso do Luan e do Douglas, não no caso do Arthur. No caso do Luan e do Douglas, quem tem um não tem dois, né? Nós porque tínhamos o Douglas dois, não sabe qual é a situação dele, né? Nós tínhamos dois para essa posição e acabamos indo para a decisão do Mundial. Sem nenhum. Sem nenhum. Se nós tivéssemos, por exemplo, veja bem, se vocês pegarem o videotape do jogo e observarem, quando o Maicon entra no jogo, ele muda completamente o panorama do jogo. Porque começou a tocar a bola, começou a fazer o papel que o Arthur faz. Nos 8, 9 minutos que ele jogou... O Grêmio foi para cima. Mudou o jogo, sem dúvida. Se o Maicon tivesse condições físicas de poder aguentar mais tempo e que o Renato pudesse colocá-lo, talvez desde o início do segundo tempo, nós não perderíamos para o Real Madrid. Nós ganharíamos esse título mundial. Então, por esses detalhes de um jogador apenas, é que a gente acaba Agora, muitas vezes Maurício, perdendo. deixa eu só... Eu concordo, né? Mas eu faço questão de dizer, vou repetir pelo menos uma coisa. Independente do Arthur ficar ou não, de valer 50, 25, vou repetir o que eu disse. A opção do Grêmio vender ou não é do Grêmio. Mas o presidente do Grêmio tem que montar um time pensando que não terá o Arthur. É isso que eu estou dizendo. O presidente do Grêmio, nós chegamos ao final do ano tendo que contratar Cícero e mais não sei quem mais, que nem podiam jogar campeonato X ou Y, porque nós não tínhamos mais material humano para chegar nas finais. O Grêmio está há 2 anos disputando o título e fazendo caixa. Está na hora do Grêmio investir na frente, imaginando que não tem Arthur, imaginando que não tenha Douglas, imaginando que... E não tem, de fato, os 2 atacantes. É isso que eu quis me referir na fase inicial. Ou seja, nós simplesmente trocar um por um e achar que o Douglas, que por menos de 50, o Barcelona não vai trazer 50, então nós não vamos vender. O Arthur sai na metade do ano e tem que correr atrás para substituir no meio da temporada, não encontra mais jogador de qualidade. Meu pensamento, eu concordo... O Maicon. Tem que encontrar um substituto para o Maicon. Porque nós temos nessa fila Arthur, Maicon e temos que encontrar um substituto para o Maicon. Porque, e olha só como um jogador faz muita diferença. Maicon faz Michel jogar. Arthur faz Michel jogar. Os dois fazem o Luan jogar. O Luan estava sozinho Mas me em desculpe, Abu Dhabi. eu vou pegar a tua própria fala. Tu mesmo disseste que o Arthur, a não presença do Arthur mudou o jogo. Se o Grêmio não tiver o Arthur, só o Michael é aquele um que eu disse que quando tem um não certo. tem ninguém. É nós temos que encontrar substituto para o Michael. Mas tem que encontrar. Mas nós teremos o Michael. Ou alguém para disputar a posição, enfim. E essa história de pensar à frente, de buscar contratação antes de vender... O Internacional eu não sei se fazia, mas pelo menos dizia que fazia na época de ouro, 2006, 2007. Naquela época o Internacional tentava, vai perder o Sobis, buscava um outro atacante antes. Em algum momento se perdeu, promotor Amorim. Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço inclusive a provocação do Kerr. Mas eu tomei por norte uma coisa. Quando eu venho aqui eu procuro ser menos torcedor e mais analista. Hoje são 2 gremistas contra um colorado, então for torcedor... E eu gosto de falar do Grêmio, mas eu gosto de falar do Grêmio porque eu gosto de falar de futebol. Eu concordei com algumas coisas que eu ouvi aqui, outras não para o torcedor. Eu acho que o Grêmio não ganharia do Real Madrid nem com 3 Arthur. Tá? E eu acho que o Maicon só melhorou porque o Real Madrid já tinha tirado o pé, já estava administrando o jogo. Quem jogou bola vê esse lado também. O Real Madrid já tinha parado. Penso que o Maicon é um jogador mediano. Agora, só deixa eu concluir. Arthur, sem dúvida que Arthur é hoje, eu disse outro dia aqui, depois de Falcão, o melhor volante que o futebol gaúcho fez. E Arthur tem muitas características do Iniesta, sim. Por isso que o Barcelona quer o Arthur. E eu penso que o Arthur, quando aperfeiçoar chute, que é algo que falta para ele vai ser um meia de armação. Ele não vai ser mais volante. E eu concordo, o Grêmio não deveria vender o Arthur. Ele tinha que arcar com esse... Quem foi tu que falaste, né? Arcar com esse custo um pouco mais, porque vai valorizar muito mais depois, quando ele pode ser talvez até titular da seleção. O problema é que está no limite de 50 milhões a multa, né?
Ah, a questão da multa. Esse é o problema, está bom. no limite. Aí não tem o que fazer, né? Mas o investimento é ficar Mas com o ele Barcelona quer pagar metade. Sim, eu penso que o investimento é ficar com um bom jogador. com mais pouco um mais, ano. não é? Mais um ano. E depois ele sai pelos 50 milhões. Talvez o Alisson, se o Inter tivesse feito uma condição de segurar um pouco mais, o Inter ganhasse muito mais do que vai ganhar agora numa transferência lá que vai acontecer depois da Copa. Porque Um goleiro fenomenal também, fantástico. a situação do Alisson, ele saiu quase que a troco de banana, porque o contrato estava acabando. E que isso não Não pode... souberam lá atrás O administrar o Essas contrato coisas não dele. podem acontecer, estão acontecendo em clubes que deviam ser mais profissionalizados, né? Mas o Grêmio Não já não pode acontece mais isso. O contrato do Arthur, ele é longo. O contrato do Luan é longo. O Grêmio, quando O Luan acho que percebeu... renovou até 19, o contrato dele ia até esse ano. É. E às vezes é um risco, mas tem que fazer. Você vê a copinha, vê aquele Richard, tem que segurar esse guri. Ele é diferente. Por exemplo, né? Não Camisa 10 do Inter não na é um craque, copinha. mas é um guri diferente. Você vê que é um guri melhor que os outros, não é? Talvez o goleiro grande lá, se for, não sei, precisa ver mais. Como Carlos o Grêmio. Miguel, né? O Grêmio tem um canhoto ali, eu sempre falo dele, eu acho que ele menino uma prodígio, um canhoto, como é que é o nome dele? Jonathan, alguma coisa assim, pode ser? Bom, tem o Jonathan, tem o Patrick, tem Patrick. o Lima. Esse menino bem trabalhado vai ser o meio esquerdo O Jean-Pierre. que vocês querem pro lugar do Douglas. 5. Nós temos 5 O Jean jogadores. tem que acordar, né? Hã? O Jean-Pierre me lembra um pouco o Bruno. É. Às vezes desliga. Mas é bom. Mas é um Bruno aperfeiçoado, né? Bruno, você estava falando, o Bruno Sim, Soneca. é mais qualificado. Mas a característica do sono é parecida. O Nico Lopes tem isso também. Para falar dos meus. Não, Isso o é Vitinho verdade. tinha isso em determinado momento. E O Vitinho apagava. E um excelente atacante, né? O Vitinho resolvia para o Internacional em 2015, foi muito importante, apagava no jogo. Mas tem mais gente que apaga ali. Mas sem dúvida, embora eu tenha falado da questão do Real Madrid, o jogo era outro com o Arthur. Eu acho que ele não ganhava, mas era outro jogo. Sabe por que eu acho que poderíamos ganhar? Porque o Real Madrid dominou completamente o meio de campo com 3 volantes. Então o Real Madrid com 3 volantes, mas 3 volantes justamente armadores, marcaram como nunca. Inclusive a própria imprensa espanhola destacou isso. O jogo que eles fizeram com o Grêmio, no ano inteiro eles nunca tinham feito aquela marcação dura, pesada em cima. Foi uma correria permanente. Mas não te pareceu que o Grêmio ficou intimidado? Ficou por quê? mas eu Porque acho faltou que qualidade no toque de bola. Desculpa, eu não vou puxar para o Inter. A minha ideia é aquela, como o Inter ganhou do Barcelona e jogava mais 10 jogos, talvez não ganhasse, a situação do Grêmio, a questão dos homens, aqueles caras da personalidade maior, mais forte. Né? O Inter tinha um Klemer, um Índio, tinha um Yarley, tinha um Fernandão, que não jogou nada, mas... E isso o Grêmio não tinha quase ninguém. Não, mas tem uma o Maicon concordo. seria um jogador desse estilo. Seria. E eu concordo contigo porque eu acrescento uma coisa na tua fala a respeito do Real Madrid. É fácil comentar depois que o jogo acabou, né? Mas, sem dúvida, o Luan jogaria mais com a presença do Muito. Arthur. O Luan não acertava. E o Luan não fez aquilo que o raio do croata fez pelo Real Madrid, que aquele cara acabou com o jogo, correu para tudo que é lado, dominou, lançava, chutava, etc. O Luan não fez absolutamente nada, até porque sobrecarregou a necessidade da criação sobre ele. Mas isso estava previsto, né? Não, estava previsto. O croata é um fenômeno. É um fenômeno. Completo. Não, e assim, né? Eu sou gremista, mas não sou conselheiro. E aqui no Cadeira Cativa eu sou um. Eu brinco de ser torcedor autoridade, do Grêmio. é autoridade. Mas, na verdade eu sou oriundo do esporte, a minha formação, a minha visão é como um desportista e não como um torcedor. Independente de qualquer resultado de jogador, Real Madrid é mais time que o Grêmio. Mas a obrigação do Real Madrid jogar e ganhar seria naturalmente o que se esperava daquele jogo. O que se esperava do Grêmio era o Grêmio jogar o seu limite máximo e o Real Madrid não estar num dia feliz. Na comparação com ele próprio, o Grêmio. E os dois não jogaram bem Se o efetivamente. Grêmio Até joga. porque o Real Madrid Os não dois está num jogaram. ano feliz. Não está. E quando Não, vocês os falam dois em- não jogaram bem. Esse menino, o croata, O Modric, quando você fala croata, é o Modric. ele fez o jogo acontecer. Ele foi o dono do jogo, ele fez o Real Madrid ser campeão. Ele foi é o isso que Arthur. aconteceu. O Cristiano Ronaldo não jogou. Ele foi o nosso Arthur. Mas não jogou por quê? Porque o melhor zagueiro hoje em atividade no país anulou completamente o Cristiano Ronaldo. E outra, fazendo os comparativos, apenas pegando essa questão, sem levar em conta a situação do torcedor. Mas quando o Inter jogou com o Barcelona lá em 2010, o Barcelona entrou de salto alto. 2006. 2006. Isso é verdade. É que foi 2010, foi o Mazembe, tá. Esse é um outro componente. Entrou Mas de não salto foi só alto. isso, né? Agora, o Real Madrid, como disse antes, nunca marcou nenhum jogo no ano inteiro, na temporada inteira, marcou Isso é daquele verdade, jeito. isso é verdade. E aí o que aconteceu?
Nós, com a perda do Arthur, perdemos uma qualidade de toque muito grande. Nós temos o Jailson, que é bom marcador, mas É limitado. o passe, É vamos limitado, combinar. O Jailson não jogando, não jogou o Michel. O Michel também não jogou. Ah, o bem. Michel tava voltando de lesão também. O Ramirinho corria para tudo quanto é lado sozinho. É, sem dúvida. Agora, quem é que manteve o nível e o padrão, tanto é que anulou o ataque do Real Madrid? Marcelo Groi fez uma defesa milagrosa e os nossos 2 zagueiros. Os Tira laterais, bacana. os laterais foram bem também. O Cortez não foi tão bem Eu assim. acho que seria outro jogo se fosse Maicon em condições físicas, com o Arthur, não tenho dúvida nenhuma. Mas independente disso, o Grêmio chegou na final do campeonato sem atacantes. E isso também seria um problema, porque Real Madrid em condições e o Grêmio com o time E ideal. um atacante omisso ainda. Não, Um atacante não demissionário. ajudou atrás e não ajudou na frente. O Jael conseguiu melhorar o time do Grêmio. Bom, Mas eu insisto com isso. Tá? O futebol não é como a gente comenta fora do campo. O time que faz 1-0, faz 2-0, sente que está com o controle do jogo, ele já quer se preocupar mais em não levar gol e terminar a partida. Por isso é que dá a aparência que o outro time melhorou. Olha aqui, ó, tem algumas mensagens tanto no Facebook quanto já pelo nosso WhatsApp, 99588-2374, tem algumas provocações aos gremistas. Como Já que eu fiquei mais tranquilo, então... Como o promotor tá sozinho hoje, é o único colorado da bancada, o Diego Thales Freitas, não é meu parente, antes que vocês perguntem, tá? Ele diz o seguinte: ganhava do Real, kkk, não deram um chute a gol. Aí depois manda, pelo menos um aí que conhece futebol. Não sei quem é um aí, acredito que seja o promotor. Ele tá parecendo colorado. Eu parabenizo o Grêmio. Acho que o Grêmio teve 2 anos aí de recuperação, um ano brilhante, e passou um período muito ruim. Eu acho que quem é gremista tem que estar feliz. Também acho. Claro. não, e a perspectiva O para esse problema não ano... foi perder pro Real, o problema foi o jeito que perdeu. Isso talvez sim vocês possam se entristecer. Porque aquele negócio da Mas garra, chegou do lá, Grêmio, né? não se viu aquilo. Mas chegou lá. Eu concordo com o torcedor. Esse jogo contra o Real Madrid não tinha condições de ganhar. Sem condições. Não, com a Do jeito que escalação. estava desenhado, com aqueles jogadores. Não com a não tinha escalação como que nós ganhar. tínhamos. Agora, se nós tivéssemos chegado com o mesmo time igualzinho que nós terminamos o jogo com o Lanús, não, porque faltou o Ramiro, que nós começamos o jogo com o Lanús, aí nós teríamos seguramente Tem enfrentado. uma coisa que faz muita falta num jogo desses. E eu vou voltar ao Internacional. Eu vou voltar ao, por exemplo, Pedro Yarley. Um jogador como o Pedro Yarley, um jogador de frente que faz aquele salseiro, que segura a bola, que tem agilidade. O Paraguai era muito parado, muito estável. mas- Isso ajuda o resto do time a respirar. Mas, Amorim, como é que tu vai exigir? Olha só, o cara está demissionário há 2 meses. Depois ficamos sabendo. O cara está demissionário há 2 meses e vai jogar um Mundial. Não pode. Sabendo que não vai ficar no time. mas daqui a pouco- Talvez o Cebolinha fosse melhor ali. Mas O daqui a Cebolinha pouco, melhorou se o ele- time. Se ele Eu não marcasse culpo. um gol ali, ele renovava por 2 anos com o Grêmio também. Mas assim, Ele não se Eu empenhou. não culpo o Renato. Acho que o que o Renato tinha à mão era aquilo ali. Quando ele insistiu com o Pedro Rocha, eu fui um dos contrários e até hoje agradeço o Renato. Agora ele insistiu com o Fernandinho. Fez falta também. E a gente via, que, Fernandinho jogou olhando o Fernandinho agora, no final, a gente via que ele só estava ali porque de fato não tinha outro. Eu digo o Fernandinho e o Barrios, né? Um complementava, porque um era velocidade, um era mais fixo. Então acaba que o Renato não tinha muita opção, eram os dois. Mas aí eu vou retomar a minha fala inicial, até para quem está chegando agora no programa. Não pode o presidente do Grêmio cometer o mesmo erro. Não, eu insisto de que o Grêmio terminou o ano sem atacantes, porque não planejou isso em tempo de planejar. Ou seja, o Grêmio sabe que não tem atacante e não adianta trazer só 2, porque vai acontecer o mesmo problema que aconteceu no passado. Também nós não podemos fazer que nem o Estado faz, né? Enche de gente e estoura a folha. Não, mas enche quem? Quem o Grêmio tá trouxe? chegando o André? Quem o Grêmio trouxe? Quem o Grêmio Não, trouxe? nós tínhamos Encheu. vários jogadores que Foi saíram. especulado, Vários o jogadores que André saíram. Falar do Não. André. Quero saber quem chegou. Quem chegou? Não chegou ninguém ainda. Não, ainda não. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Ei, pessoal, O Grêmio não nós pode estamos- cometer esse erro. Nós temos que trouxer o André, que era do Santos, que estava no esporte. E O André Balado. E trancar ele em casa a partir das 6 da tarde, ele é um excelente centroavante. Ele é um bom jogador. É, Mas tem a algumas... que custo viria? O problema é a conduta dos caras, né? O problema é o Antigamente extracampo. o cara que ia pra noite e chegava no domingo e fazia gol. Resolvia. Hoje não tem mais isso. Olha aqui o Wagner de Canoas. Boa noite, Maurício. O Grêmio pode e deve rejeitar a proposta pelo Arthur, porque ele vale 50 milhões. Vão aparecer outros clubes querendo oferecer mais de 25. Olha, vão aparecer,
Hoje, dia 26, a janela Mas tem fecha mais, tem 31. mais outro componente que eu concordo com o Kelly. O que acontece? Copa do Mundo, quantas Copas nós vimos? Chegou lá, foi o Edson, foi o Leandro, jogou o Rosimar. Daqui a pouco o Paulinho torce um tornozelo, alguma coisa, porque hoje o Paulinho está num patamar um pouco acima por experiência, por tempo. E esse guri entra na seleção, é campeão do mundo, E não sai acaba mais. com o jogo, vale muito mais. É. No mínimo esperar até depois da Copa. Não, e aí, nessa questão do valer mais, eu vou voltar para o Mundial de Clubes, depois a gente vai falar da equipe de transição do Grêmio, do time reserva do Inter, ou quase reserva, porque alguns titulares foram relacionados que enfrentam a Avenida amanhã no Beira-Rio, mas o Luan, que é um jogador que não quis sair no meio do ano para a Rússia, porque entendia que merecia um mercado melhor, eu, Maurício Freitas, entendo, e digo, repito hoje, porque já disse no Cadeira Cativa, 7h28, dia 26 de janeiro, que ele perdeu a oportunidade contra o Real Madrid de mostrar que valia os 25, Era a 30 Copa do milhões Mundo dele. e que ele poderia ir para um grande mercado, para um grande clube direto. Porque um Barcelona só contrataria o Luan, por exemplo, se ele acabasse com o Real Madrid. Maurício, Porque o Era Luan, a Copa do Mundo dele. E o Mas Luan- tem uma diferença, mas- e Maurício. o Luan é um jogador velho para Mas é Europa. fácil entender isso. O cara que faz isso é o Renato Portaluppi. É aquele cara que consegue fazer a coisa quase que sozinho. O Luan precisa dos outros para jogar. Não que não seja um ótimo Não, sem jogador. dúvida, sem dúvida. Essa é a questão. Mas Até tem- a questão da personalidade que eu também. falei. Mas O que ele o não Renato fez conseguiu. lá no jogo do Mas, Hamburgo? Maurício, mas tem uma diferença. Vocês lembram do jogo do Hamburgo? Uma coisa- Chegou uma hora que complicou, o Renato acabou com o jogo. Isso aí. Tem uma coisa que precisa ser acrescentada Isso na tua concordo, fala. sim. Uma coisa é eu rejeitar para ir para a Rússia procurando um mercado melhor. Outra coisa é eu aceitar ir por Barcelona num valor menor. A diferença, no caso dos jogadores, a cabeça não é a mesma. O raciocínio não é o mesmo. Quem tem que pensar isso é o Grêmio, não o jogador. O Luan pensou isso porque ele fez uma opção. Não vou para a Rússia. Porque E tem quero uma algo Copa do melhor. Mundo. E tinha a Copa do Mundo já garantido. Quer dizer, o Grêmio ia para a final da Libertadores, estava se dirigindo para isso e, por consequência, jogaria só a Copa do Mundo, que era a final contra o Real Madrid. Ganha do Real Madrid com o gol do Luan, é a Copa do Mundo dele para Mas se mesmo valorizar. que não ganhasse, se ele jogasse bem, fizesse um salseiro, Sim. incomodasse um pouco a defesa do Real Madrid, Como o Jeromel... ele passaria a valer dos Como o Jeromel 18 que imagina para provavelmente mais. ganhou sua vaga na lista agora do Tite nesse jogo. O sim, Tite já vai começou a dar também nesse entrevista. Não tem dúvida. Não tem possível. dúvida. O Tite já começou a dar entrevista falando que o Jeromel é um jogador que está sendo observado. Até porque, vamos combinar, o Jeromel aqui, está ó. disputando nesse momento com o Rodrigo Caio e com o Gil. Ah, se Não, vocês... Caio Ele é tem demais. condições né? de ser titular. dessa Nossa. Se vocês observarem os gols que a seleção tomou nas eliminatórias, vocês vão ver a quantidade de falhas que os dois zagueiros da seleção tiveram. O Jeromel não comete esse tipo de Eu falha. já falei que a minha zaga é Jeromel e Marquinhos. E é o que vai acontecer em breve. O Jeromel- Mas será que tem tempo? Pegando esse pensamento, eu concordo que o Jeromel, confirmando nesse primeiro semestre, ele pode brigar até por uma titularidade na seleção. Ele já confirmou. Mas, não, mas nesse primeiro semestre, ele fez um ano. O ano passado foi espetacular, só que ele não foi convocado. A convocação é só em março. E só existe uma convocação antes da Copa. Vocês acreditam de fato que o Tite vai mudar a zaga titular com 2 jogos Não, antes da a Copa? titular, No acho começo, que não. Ah. Até a Copa, talvez. No começo Porque não. Daqui a pouco treinamentos. nos treinos antes da Copa. Durante a Copa é capaz dele mudar. Ele é um zagueiro mais veloz que o Miranda. Eu E mais colocaria o técnico. Miranda. Mas Eu não acho ele tão técnico. Mais quanto isso seguro. Aqui. Me lembra o Tite- Oscar, de 78, né, de 82. Eu não Ele- acho, porque nós tivemos Adilson Batista, De Leon, Galvão. Ele não te lembra Então, o Galvão? ele me lembra o Oscar. Eu acho que o Mauro Galvão acho que está bem assim. Olha, eu vejo a Copa do Mundo como uma situação diferenciada para quem faz a convocação, quem pensa o jogo, e o Tite é um cara estudioso. Eu digo isso pelo seguinte, o Tite não está pensando em quem é melhor individualmente, ele está pensando nos adversários. E uma vantagem a gente não pode dizer que o Jeromel tem sobre os outros, que é a bola aérea, porque a gente sabe que a bola aérea do Jeromel é mediana, E saída de jogo. né, para baixo. A questão da bola rápida e da saída de jogo torna, evidentemente, a marcação, coisas típicas do zagueiro que eu não estou entrando aqui no mérito, torna ele um jogador convocável, em condições de brigar posteriormente por uma titularidade, mas eu sempre penso como técnico de que o Tite deve estar imaginando mais ou menos o seguinte: eu vou jogar, sei lá, com a Suíça, tem bola aérea, se tem bola aérea, para ele não interessa quem é o melhor jogador hoje na zaga do Brasil, individualmente comparando esse com aquele, interessa é quem resolva o problema do adversário.
E aí eu acho que o Jeromel, até hoje eu acho que ele só não foi convocado por causa disso. Por aquele histórico da zaga do Grêmio de tomar gol de cabeça em Eu vou sequência. melhorar a comparação. Lúcio, com menos bola aérea. A velocidade do Lúcio, a perna longa do Lúcio, a saída do Lúcio, não tão técnico quanto... Pô, eu vi Fabiano Heller, eu vi Gamarra, eu vi Adilson. Aí eu é vi outro Leon. nível. Nós Mauro não temos Galvão. mais zagueiros assim. Agora hoje eu reconheço o Jeromel como o melhor zagueiro do Brasil, entendeu? Mas é por aí. É um excelente zagueiro, veloz, com uma pequena deficiência na bola aérea que os outros também têm. Sim, até porque o problema Rodrigo da bola Caio... aérea hoje pro O Brasil, Rodrigo Caio é desse tamanho. você tem que marcar de onde sai a bola aérea. Vamos Não combinar. quando ela chega. Rodrigo Caio é uma piada. Agora, veja bem, o Grêmio É um pode... bom moço, pelo menos. O Mas Grêmio... teve uma boa fase ali antes da Olimpíada. Sim, Mas melhor que o Jeromel? Não. É que no São Paulo, ano passado, era difícil se destacar em algo positivo. olha aqui, Um ó. zagueiro muito fino. O Grêmio Era bom ser zagueiro no São Paulo ano passado. É um zagueiro muito educado. O Grêmio não acabou com o planeta, mas o Jeromel acabou com o melhor do mundo. Isso é um fato que a gente tem que levar em Depois conta. daquela chegada do Jeromel, ele não é mais o mesmo. Que não era típico dele, né? O cara respeitou. Não sei nem se não foi sem querer. Não, mas, ele foi só dar uma carimbada ali e pronto. Mas eu não sei se ele marcou propriamente, diretamente o Cristiano Ronaldo. Marcou. Porque nós vimos o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa e em outros jogos do Real Madrid também não joga nada. Ele é um jogador que decide o jogo com 2, 3 lances. Eu acho que... Pois é, mas aí que tá, o bom jogador decide no detalhe. Mas não é aquela intensidade, embora eu prefiro o Cristiano, não é aquela coisa do Messi, que faz o jogo todo, participa mais do jogo, toca mais na bola. O Cristiano Ronaldo, nos últimos Exatamente, anos, outra posição. os últimos 2, 3 anos, ele passou a atuar nos últimos 25, 20 metros do campo. Antes ele buscava mais a bola, tentava, ou se aproximava um pouco mais do Messi em buscar. Portanto, é mais fácil de marcar. Eu falei um jogador aqui, nós começamos a falar de jogador antigo, eu falei, tinha um jogador do Grêmio que para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar futebol na vida, intenso. Não com a qualidade do Messi, mas como o Messi. Jogava o campo todo, chamava-se Valdo. Esse era um jogador fantástico. Esse jogador ninguém marcava. Porque ele estava na direita, estava na esquerda, estava atrás, estava na frente. Grande jogador. Guardadas as proporções, é o nosso Ramiro. O Cristiano, Sim. sem dúvida. Marcava menos que o Ramiro. O Ramiro é mais imensidade de carrapato. diferença técnica, mas eu entendi a movimentação. Girava o campo inteiro, sem dúvida alguma. É que eu acho que o Cristiano Ronaldo, eu acho muito difícil hoje, pelo que se está vendo na imprensa que está acontecendo com o Real Madrid, essas derrotas, essa história de Neymar vai para o Real, dispensa o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já é o melhor do mundo, já está na Copa com Portugal. Eu acho que hoje as questões pessoais, individuais do Cristiano Ronaldo como jogador estão acima das questões do Real Madrid. Ele é um jogador diferenciado, é um cracaço de bola, é um jogador fantástico. E acho que na hora que ele tiver com essas coisas bem resolvidas dele, ele volta a jogar o que sempre jogou. É um jogador diferenciado. O Real não precisou dele, também não acionou ele contra o Grêmio. Ele está numa situação agora muito mal resolvida com o Real. Que eu acho que a cabeça dele hoje está muito mais em Portugal na Copa do que está acontecendo no Real Madrid. Não me querem aqui, não vai soar 1 litro a mais por conta de ser Cristiano Ronaldo. Mas veja bem, ele é um jogador essencialmente profissional. Não importa se ele está em litígio com o clube, se está em briga com a torcida, ele é um jogador que tem uma regularidade impressionante. Vou citar o exemplo do Barrios. É um grande profissional. O Barrios estava chateado com alguma coisa, não jogou absolutamente nada depois do gol que ele fez aqui contra o Botafogo. Então, falta profissionalismo não somente para os brasileiros, mas para o pessoal aqui da vizinhança, os paraguaios, uruguaios e companhia. Este profissionalismo não falta nos clubes europeus. E não no Cristiano Ronaldo. É um jogador acima da média em todos os aspectos, pessoalmente. Mas também por esse como aspecto, atleta. o profissionalismo. Que era algo que diferenciava o Pelé. Além do que foi Pelé também. Ele tem academia em casa, tem toda uma preparação especial. É o tipo do cara que está ganhando de 8-0, ele continua brigando para fazer 10, 12, 15. Dizem que ele faz abdominal Eu quando acho está que esperando o dentista. um bom exemplo... Não sei se é folclore. Um bom exemplo dessa relação que tu fizesse do jogador europeu e sul-americano é o próprio Messi, né? O Messi, quase que toda a carreira dele colocado no meio da seleção argentina, ele é um jogador completamente diferente do que é jogando com o Barcelona, né? E a gente sabe que é outro cracaço, outro cara extremamente profissional, admirável. Ele joga em uma das seleções do mundo e vem jogar na seleção da Argentina. Às vezes a parceria não ajuda. E aí, para preencher, para terminar, o Neymar está começando a ser jogador profissional agora.
Deixou de Porque ser peladeiro. aquele cai, aquele peladeiro que ele tinha, no nível técnico que ele Mas com tinha... todo esse problema de quando vestiário tu- que ele tá tendo lá, Não, mas eu digo... já tá reclamando do campeonato, é. brigou que na birra lá porque queria bater os pênaltis. Aí pede liberação de treino e falta em jogo para vir em aniversário de amigo. Mas o Neymar tá mais jogador do que peladeiro. É, isso aí. Não, e assim, o Messi e o Cristiano Ronaldo é um nível de craque, não é um jogador comum, não. Os caras são craque. É um nível de craque, tu pode bater no cara, se ele tiver a opção de fazer gol, ele vai fazer gol. O Cristiano Ronaldo vai correr até os 90, vai chutar em gol para fazer gol. E eles não estão naquele cai-cai, naquele drible para trás, bonito. O brasileiro tenta sem cavar mover. o pênalti. Esses isso. dois que você citou tentam marcar o gol. E acho que o Neymar está indo para esse caminho. Aprendeu no Barcelona, muito provavelmente com o Messi. O fato do PSG, o momento daí é outro fato, é outra situação que de fato o Neymar está com algum problema lá, enfim. Não, aí tem que ver também com a cultura do futebol, né? Nós temos uma cultura aqui do tratar o jogador como se fosse um bebê. Dá para ele absolutamente todos os cuidados, mas não aqueles cuidados profissionais, aqueles cuidados de mimos. Né? É o que a gente tem muito aqui. Paternos, inclusive. São exageros. Tolerância com algumas coisas que eles se passam. Muita não, total tolerância. Então esse é um problema crônico que vai formando um atleta cheio de mimos e também dono do campinho. Na Europa não tem, a cultura da Europa é de profissional. Tu é profissional, está ganhando bem para isso e os jogadores brasileiros também ganham bem para isso. Deveriam se comportar dessa forma. Quando vão para lá, tem esse choque de cara. Só viu o que aconteceu com o Wallace. Alguns, bateu e voltou. Isso, Pode ver alguns não que conseguem. isso que ele está falando aqui, eu tenho dito há muito tempo, é uma das causas preponderantes do Brasil há muito tempo não ganhar mais Copa do Mundo. Mas o profissionalismo não é no mesmo nível. Mas eu olhando Por assim... exemplo, a bebedeira. Sim. Quando o Adriano Imperador fala que hoje quase todo jogador profissional bebe demais, ele fala uma verdade, nós sabemos disso. Mas tem uma situação, eu concordo com ele, mas eu acrescento uma coisa que difere um pouco na minha visão. Quando o Messi era Messi, ele precisava, para ser titular, se espelhar, aprender e buscar o lugar, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, que era o camisa 10 do Barcelona. O Cristiano Ronaldo era o Zidane e assim por diante. Quer dizer, tudo em time grande, sendo promessa, tu tem que buscar um espaço e ser melhor de quem já é o melhor. É o caso Aqui o Neymar com 16 anos já é o craque, o Arthur e o Luan já são a solução de todos os problemas, isso que ele tá inclusive dizendo, econômicos. Já bem, agora puxando para o meu time, eu vi os vídeos do Sarrafiore e fiquei impressionado, inclusive com a semelhança dele com o D'Alessandro. Ele foi muito bem na Copa Ipiranga, que aconteceu até em no dezembro. posicionamento, pela direita e tal, ele é um pouco mais forte. A chance do Sarrafiore crescer, ele teve em outros times não deu certo, é essa. O D'Alessandro já no ocaso, ele aproveitar essa, inclusive a informação do D'Alessandro, ter como guru, e devagar, com calma, esse menino pode ser o substituto do D'Alessandro. Sem dúvida. Já que a gente voltou para nossa realidade, saímos de Messi, Cristiano Ronaldo. Não dá para continuar lá? Não. Vamos falar um pouquinho da dupla Vai Grenal. todo mundo me cornetear se eu vier aqui falar do Grêmio e do... Fabinho, Vamos aproveitar. voltando aos relacionados do Inter, você vê como algo positivo? É um jogador que merece ser recuperado? O Internacional está numa outra realidade, ele está se reconstruindo. Então hoje um jogador como o Fabinho, que é um jogador de disposição, de bom preparo físico, um jogador de entrega, como é esse Gabriel Dias, achei eles muito parecidos, né? Tecnicamente medianos, mas é um cara que vai acrescentar, sim. Ontem o José Vec Filho aqui no Cadeira Cativa e hoje, à 1h da tarde, no preliminar, a imagem do futebol, o Roberto Sigmund, que é um pré-candidato à presidência do Inter, e falou abertamente sobre isso. Quem não assistiu a entrevista pode conferir no Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec. Tanto o Vec ontem, nesse mesmo horário, quanto o Roberto Sigmund hoje, no horário do meio-dia, 1h da tarde, os dois disseram que o Inter gastou demais na Série B, perdeu a oportunidade de reorganizar as finanças na Série B e por isso não consegue contratações de peso agora. Você concorda com essa linha de pensamento? Se gastou muito com o medo de não subir da B para A e agora por isso o Inter não tem dinheiro para fazer um grande investimento? Para dizer isso eu tinha que ter o conhecimento das coisas como elas acontecem lá por dentro. Não dá para eu falar isso. Não posso ser apressado em dizer uma coisa dessa. O que eu posso dizer é que antes gastou muito mais e gastou mal, né? E caiu para a Série B. Pagava 350 mil pro He-Man, não era? Mais? E não sei se as coisas mudaram, porque é o que consta esse Roger, que é pior que o He-Man.
Tá ganhando quase a mesma coisa. O custo do Ariel era 750 mil Pois mês. então isso aí mandou o Inter para a segunda divisão. Então, eu acho que a linha ela vem a mesma há muito tempo. Desde aquele ano que o Inter jogava em Caxias e que já estava perigando, que quando o cara vai cair, o negócio vem anunciando. O São Paulo, vocês podem ver, daqui a pouco ele cai. Mas tu acha, vai anunciando. Tu acha o Roger pior do que o... O Remen, por exemplo, o Remen Grenal, o Remen fez 2 gols na arena, fez outro. O Remen é um cara de mais posicionamento. Eu gostava do Remen. O grande problema do Roger, nada contra o Roger, eu acho que é um cara que tem até bola, não consigo comparar ele hoje com o Rafael Moura, porque o Rafael Moura, quando veio pro Inter, ele estava em uma fase relativamente boa da carreira. O Roger vem pro Inter com 4 meses parado porque estava fazendo tratamento de câncer. Ninguém sabe como é que vai ser a já reação viu a dele. semelhança dos dois? Mas ele estava bem no Botafogo. Mas ambos jogaram em vários clubes, 10 clubes, e nunca foram expressão. O Damião reserva, estava no titular. Flamengo e não era titular. Bom, o Alexandre, por exemplo, era desprezado aqui, era o artilheiro como do não lugar. torcedor, eu até coloco uma provocação aqui para os meus colegas de Grêmio Inter ao meu lado, mas eu acho que hoje o ataque do Inter, eu concordo com a primeira parte da frase, a primeira parte da tua fala, que a respeito de colocar as finanças em dia. Eu acho que o Inter errou no passado, já falamos aqui também, minha opinião. Mas com relação à segunda parte, eu coloco aqui essa provocação. Eu acho o ataque do Inter hoje melhor que o do Grêmio. O ataque do Inter hoje é melhor que o do Grêmio. É que hoje o ataque do Grêmio, o Luan, se a gente puxar um pouco mais à frente, que pode que a jogar ali, diferença tática é a Everton, comparação. Não, Tu não precisa comparar Luan com o D'Alessandro. Se botar o Luan no ataque do Grêmio sozinho, ele dá de rei em 2 do ataque do Inter. Vamos combinar. Mas ele não é atacante. Não, mas eu estou falando. Não, se botar. Eu estou Ele é falando o o homem que chega. contexto do ataque. O time, inclusive, eu não sei nem se esse ataque vai ser bom de defesa. Nós temos que Mas analisar. para ataque, eu acho o Inter. Vamos hoje analisar o melhor que está o Grêmio. acontecendo. O time D, ou o time E do Grêmio, fez 3-1 no Caxias. 3-1 no Caxias, depois tomou uma virada por conta dessa falta de experiência da gurizada. O time titular do Inter, o mesmo que foi titular em 2016, 2017, tomou 2-1 do Caxias. Não, mas não dá para comparar assim. Quem viu o jogo do Inter com o Caxias foi uma coisa assim. pré-temporada. Aquelas que acontecem. Eu? Era para terminar 4-0. Não, eu vi o jogo. Mas não produziu tanto. Eu vi o jogo. Só perdeu porque o Claudio Vinck, em vez de ir na bola, levantou a mão para pedir impedimento. E o Inter perde gols. O ataque do Inter é bom e perde gols. O atacante um da só. direita do Grêmio lá, esqueci Não, o Inter, só o esqueci Potker levou 2. O Potker perdeu um gol na Ele cara perde do muitos gol. gols. O Potker perdeu um gol. Mas eu acho que não dá para fazer a comparação por causa da diferença tática. É muito diferente o jeito que eles jogam. O que interessa é o O resultado. Inter joga com... Não digo do jogo, dos ataques. Mas eu não estou falando do atual time do Inter, eu estou falando do possível. Eu estou imaginando, por exemplo, o Wellington jogando. A questão é certa. O Damião estava correndo no Grêmio. Eu e faria sucesso no Eu Grêmio. estou falando, Não, inclusive, não, do obrigado. Wellington. O Wellington Pode na esquerda, ficar com o quando Damião. entrar. Então fique com o Barros. Não, o Barros já foi. Não, o Barros já foi. Quem é o centroavante do Grêmio? Tem o Jael. Não tem. Ah, tá bom. Hoje nós não temos ainda. Mas o Mas tem o Jael. Jael, o Jael e o Damião Não faz isso, por disputam bem ali. favor. né? Não. Olha, O Damião jogou na seleção brasileira. Eu acho que o Ramiro tem uma função Jogou uma tática partida. importante, é um jogador jogou mais de um. O que Jefferson chega também. bem. O Jefferson também foi seleção brasileira. Certo, mas o Damião é um jogador... Até o César Vocês Prates. sabem o que é o Damião, né? Que já fez 7, 8 gols em vocês em Grenal. Sim, mas os O Grenais... Jael nunca fez gol no Inter. Nunca fez, jogou não ainda. fez gol em ninguém ainda. É que o Jael... Não, é que o Jael não conseguiu jogar contra o Inter, né? Eu estou demonstrando Porque aqui, ó, eram divisões eu tô diferentes. demonstrando uma imparcialidade, uma situação de analista. Reconheço o Jeromel, reconheço o Arthur. Comentarista Pô, Eugênio Paz Amanhã. Pô, por favor. Não, Mas não. o Damião, especialmente no Inter, porque há jogadores que jogam bem, muitas vezes, só num clube. O Damião no Inter é um baita centroavante, sempre foi. Eu não estou falando do time de transição. O possível time titular do ataque do Grêmio hoje é Luan, Ramiro, Everton e Jael, sei lá, hoje. Alisson, talvez. Alisson. Hoje é o time titular do Grêmio, o ataque titular do Grêmio. O ataque titular do Inter, imaginando que o Wellington vai entrar na esquerda, o Potter na direita, e com o D'Alessandro. Eu não estou comparando o tem o D'Alessandro Nico com o Luan. Ainda tem o Nico. Mas eu não estou comparando jogador por jogador. Eu estou no contexto. No contexto do Inter, o D'Alessandro é craque e faz o time jogar. Não quero saber se ele é melhor ou pior que o Luan. Ele é craque comparação e não faz existe, jogar. Esse time Enquanto- titular do ataque do Inter, para frente, é melhor do que o Grêmio hoje.
Grêmio vai Enquanto contratar o o D'Alessandro. D'Alessandro- Agora, A comparação do para D'Alessandro tinha que ser trás, feita com o Douglas. para trás, eu não sei se o Wellington vai voltar para marcar, não sei. Eu não Tem sei que se ver o quem é que vai D'Alessandro... acompanhar o lateral. Eu também... Mas então traz o Sacha de volta. Mas isso é teoria, né? Se a questão é acompanhar um lateral. Aí o Luan vai se traz o divertir. Sacha de volta. Aí já não é, aí eu já pulo pro lado do Grêmio. Não. Porque eu acho o seguinte, eu sou da antiga, tia. Eu vejo o Manchester City jogar com 3 atacantes, com atacantes abertos, dando banho de bola em todo mundo, leva 2 gols, faz 5. Eu ainda sou romântico no futebol. Não de atacante marcar zagueiro, não. Mas o Pedro Rocha marcava, Mas ele pega o fazia Caxias, gol. bota jogar com o Manchester, já muda de figura. Eu acho que tem uma questão aí de preparação física, que é uma outra coisa que precisa ser questionada. O Grêmio tinha o Ramiro chegando, o Pedro Rocha ia lá atrás e fazia gol, inclusive em contra-ataque, ou seja, saindo da defesa. E vários, não foi um, não foi 2, foram vários gols. Aí tem uma questão de preparação física. Possível é. A questão é se vão fazer, se vai conseguir fazer ou não. Aqui, esse Wellington... Mudaram muito o futebol para pior. Não, nem Mudaram sempre. demais o futebol. Tu O gostava era do futebol... escurinho entrando. O Portaluppi marcava o lateral? O lateral ficava enlouquecido quando ele ia jogar. Mas o lateral também não subia tanto quanto sobe hoje. O lateral segurava. Júnior. Portaluppi deu um banho no Júnior num jogo que eu vi Mas aqui, foi Amorim- 0x0 no Olímpico. É. No grande Júnior, um dos Amorim, maiores a laterais, média- que apoiava muito. A média de que cada jogador percorria na época era não 5 tem quilômetros. comparação. Hoje é 10, 12. Exatamente por isso, porque mudou o sistema. Hoje se Hoje corre é o preparador futebol. físico, A é o dinâmica- professor. Né? Você tem que correr, E tem que tem que marcar. ser. Você pega, eu falei do Fabinho, falo do Gabriel Dias, vamos ver o Jailson, quem é. Esses caras hoje são fundamentais, jogador de confiança do treinador. Há 20 anos atrás eles não fardavam, não jogavam. Eu vi um zagueiro aqui no interior do Novo Hamburgo, aqui, ó, Solis. Quem lembra do Solis? Hoje você acha, o Jeromel, o Primor. Tecnicamente, o Solis era melhor que o Jeromel. Só que era outro tempo. Mas Tu tá mas é provocando os diferente. caras falando mas é mal do diferente. Jeromel, o Beto de Novo Hamburgo já tá querendo pegar no teu Mas pé eu aqui, disse ó. que é o melhor zagueiro do Brasil. Mas o Beto de Novo Hamburgo tá dizendo, eu não vou ler exatamente o termo que o Beto usou. Falou da minha mãe? Não. Ele tá criticando um jogador do Inter aqui em especial. Acredito que seja o Damião. Mas enfim, ele tá falando que com esse jogador aí, que ele usa um termo que eu não vou ler porque é ofensivo pro atleta. E com o resto do time do Inter, então com esse time do Inter, certamente vão pra Série B do ano que vem. Bom, ele deve ter experiência em 2 Série B para dizer isso. O Inter também foi 2 vezes. E voltou no tapetão, numa. Não. Ficou 48 horas na Série B. Não. Aliás, é o único rebaixado FIFA do mundo. Quem é do ramo jurídico sabe o que é coisa julgada e o que é recurso. O legal desse programa é que a gente dá voltas e a gente lembra coisas interessantes. Mas eu quero falar do meu Inter um pouquinho. Maurício, eu gosto. Mas deixa eu só terminar aqui o primeiro raciocínio. Hoje o Paulinho entra dentro da área, faz 3 gols contra num jogo de Sul-Americana. Um Paulinho, eu digo, de seleção brasileira. Quando que o Caçapava ou o China entraram dentro da área no passado? Nunca entrava. Mas o Não dá Paulinho para não é comparar. Não, é 5. Paulinho é o segundo É o volante. segundo, mas É a posição do o Falcão, cara que entrava cuida. na área e fazia gol. O Paulinho melhorou muito a seleção brasileira e agora o Barcelona. Só por isso que o Arthur não é titular da seleção, porque o Paulinho É um Tá bom vendo? Ele jogador. revolucionou. e é melhor no sentido de definição, de aparecer na área. Foi o que eu disse, o dia que o Arthur amadurecer, for colocado um pouco mais à frente, eu acho que o Arthur vai fazer exatamente o papel do Iniesta. E ele tem semelhanças de características com o Iniesta. Ele vai ser um jogador bem melhor. Só para provocar vocês, pra gente ir pro intervalo comercial. Vocês estão falando que o Paulinho hoje tá tomando a vaga do Arthur na seleção. Não, Tomaria- a vaga é dele. Sim. Não, mas o Arthur só não tem... Não se fala no Arthur titular porque tem um Paulinho. O Paulinho foi contratado por 40 milhões de euros e o Grêmio quer 50 no Arthur. Não, aí- Depois do intervalo a Aí é gente com discute isso. Já voltamos. e 51. Deixa eu repassar aqui um provável time do Inter para amanhã, até porque o Inter tem algumas novidades, enfim, nessa escalação. Tem o Fabinho como novidade entre os relacionados. Eu vou buscar aqui exatamente a escalação que os colegas estão passando, mas é uma escalação alternativa de uma equipe reserva. Tem o Dudu que surge ali na lateral direita, esse é uma novidade porque fará sua estreia. Mas o Odair e os próprios jogadores citaram isso, o promotor Eugênio Paes Amorim, que esse time reserva também está sendo treinado, porque é uma equipe que desde o início da pré-temporada está trabalhando junto. Você consegue ver nessa oscilação entre titulares e reservas já uma evolução de trabalho do Odair?
Mas a questão é, eu não sei a escalação de amanhã. Eu vou pegar Isso aqui é exatamente a importante, porque escalação. você jogar com o time titular, jogar com o time reserva e depois jogar com o terceiro time mesclado, eu já não sei se é muito indicado, né? Porque aí tanto treina de um lado, outro do outro. Eu posso dizer... Não é indicado para ganhar, né? Mas É, eu acho que mas como pré-temporada A escalação provável de amanhã tem Marcelo Lomba, que não atua desde agosto, quando jogou pela Primeira Liga. Danilo tá cansado? Não está nem relacionado. Relacionados Marcelo Lomba e Daniel. Mas Marcelo Lomba, Daniel. Dudu, Thales, Danilo Silva e Patrick, Charles, Gabriel Dias ou Fabinho, aí o pessoal coloca essa dúvida, Marcinho, Nico Lopes e Edenilson com o Roger na frente. Dos titulares estão relacionados, vamos lá, o Klaus, é uma possibilidade que atue e se imagina que pode atuar, o Edenilson, o D'Alessandro e o Leandro Damião. Contra quem é? Contra o Avenida, 4h30 da tarde no Brasil. Bom, tá. Contra o Avenida. Clássico. Dá para ganhar de 1-0 com esse time. Clássico. Mas eu acho que não é uma questão de ser um time ideal, treinado ou não. Eu acho que nesse momento o Grêmio e o Inter têm que fazer o que estão fazendo, não tem que pensar na vitória, tem que pensar na pré-temporada. Acho que Grêmio e Inter, inclusive, tem que também pensar diferente. O Grêmio tem uma situação de calendário diferente por conta da Libertadores. Então, também, mais ainda do que o Inter, tem que pensar nessa questão Mas a galera de quer transição. ganhar o Gauchão. Não, mas eu também quero. Mas assim, ó, Todo mundo quer ganhar o eu vou falar assim muito claramente. Mas não é a nossa prioridade. Só para terminar, eu discordo aqui dele. Não o é. Grêmio tem obrigação de ganhar o Campeonato Não. Gaúcho. Tem obrigação, não importa quando Pergunta pro presidente Romildo, ele tá louco para ganhar o o Grêmio tem obrigação, o Grêmio está fazendo certo, botando esse time, e quando o time titular entrar, se vai classificar na parte de cima da tabela ou de baixo, não importa. No momento que entrar, tem obrigação de ganhar, tem que parar com essa história de gauchão tá do lado, é cafezinho, não é verdade, o Grêmio tem obrigação de ganhar, é o segundo melhor time do mundo, portanto ele tem obrigação de Campeonato Gaúcho. Se não ganhar, tem que questionar algumas coisas, mas não o que está fazendo agora. Não. É isso que eu quero deixar Quem é que vai claro. armar jogo aí? Hoje o Grêmio precisa fazer a transição. Deixa eu falar um pouquinho do meu time. Quem é que vai armar jogo aí? O Edenilson e o Marcinho? É o que... Eu aprecio muito, estou apreciando o trabalho do Odair. Eu tenho uma suspeição, o Odair é meu amigo pessoal, tá? E também por isso eu apoio o Odair, embora eu tenha visto evolução no sentido de que o time hoje dá menos balões, embora seja gauchão. Está tentando tocar a bola. Os meias relacionados. Mas é o Edenilson. O Edenilson pela esquerda. Está tentando o Edenilson na esquerda, fazer alguns jogos. Eu não sei se é a melhor indicação. O Edenilson, eu penso, um grande jogador pela direita. Pelo desenho que a reportagem coloca aqui, é uma reportagem assinada pelo Marinho Saldanha, e eu acredito que é isso, porque é o que o Inter parece que está tentando. Ficaria o Nico Lopes na do D'Alessandro, o Edenilson na esquerda e o Marcinho na direita. E o que ele vai fazer? Vai soltar o Patrick. Solta o Patrick Porque na ele lateral. Bota o Charles e o Gabriel, que são Charles e o Gabriel dois Dias, cabeçudos ali, Não né? vai aguentar. E ele vai soltar. Patrick subindo e descendo com o Nico ajudando, não vai Entrou aguentar. muito mal em Caxias. Não, Então, muito mal. ajudaria o Edenilson. O Nico fica na do D'Alessandro ali. Um pouco mais centralizado. O Nico pode fazer essa função. E aqui o Colorado tá arranjando desculpa, porque o Nico Lopes na Duda Alessandro tem armador sim. Se vai jogar bem ou não, é outros 500. Eu não tinha entendido isso. Ah, bom. Porque Eu tem acho que armador. sim. É porque Agora, se é um eu bom entendi que armador... o armador era o Marcinho ou o Edenilson. Edenilson é segundo volante, terceiro volante no máximo. Marcinho é atacante, pelo lado. Entendeu? Se botar o Nico como armador, é um teste bom. Acho que o Nico pode fazer essa função. O Nico tá Mas sendo o Patrick, testado aqui. daquele tamanho que ele tá, que eu vi jogando no outro dia, né? E olha, o Patrick me lembrou o Fernandinho quando estava fora de forma, que eu acho um bom jogador, o do Grêmio. Aquele pezinho esquerdo, assim, faz que vai, não vai, eu quero ver mais. Olha, eu não sei quem vai jogar pela esquerda lá no Inter ajudando o Patrick na cobertura. Se eu sou técnico do Avenida, eu boto meus dois atacantes pela direita, boto meus dois atacantes pela direita ganhando o contra-ataque. Vai fazer isso aí o Charles. E o lateral direito no Figueirense era muito bom. O Dudu. Também de apoio. Eu acho que o negócio... muito pra frente. O Odair quer fazer um teste de alas, eu acho. Vai puxar o Gabriel ou o Charles bem atrás para soltar os alas. Olha aqui, o Misael de Canoas está dizendo o seguinte, ó, boa noite, é brincadeira o que a direção do Inter está fazendo, não conseguiram ver que o Roger não tem condições de jogar no Inter? Estamos contratando e errando e gastando muito, quando isso vai mudar?
Aí ele complementa com essa história do Gauchão, dizendo: a realidade é que o Grêmio sempre tentou ganhar o Gauchão nos últimos anos, o problema é que não conseguiu. O mesmo aconteceu com o Inter no ano passado. A questão é que você vê o Brenner jogando na Copinha São Paulo e não consegue enxergar o Roger melhor que ele. Um menino com 19 anos. Mas o Roger veio para ser reserva. Eu acho. Mas precisa gastar tanto mas é essa a questão. Ok. A Aí meninada, tendo o que o Grêmio está fazendo. Tendo uma gurizada, ok, tudo isso eu questiono. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Grêmio não tem titular nem reserva. Eu acho que o Roger não podia estar ganhando, não importa, mas é um bom jogador, é experiente. Ele está pensando no Campeonato Brasileiro ali na frente. Damião vai ter jogo que vai ser expulso, vai machucar. E o Roger é reserva. Se vale ou não vale o salário é outros 500, mas é um jogador de nível A. O Roger no Botafogo foi um bom centroavante. Um bom centroavante é reserva do Inter. Eu não sei por que essa discussão, a não ser pelo valor salarial. O titular do Inter, todo mundo sabe, é Damião, qual é a dúvida? O Botafogo foi bem com um time mediano para ruim. E o time jogava para ele. Por causa do preparo físico do treinador. Bom treinador. Aqui, ó, o Júlio César, gremista, está dizendo que é fã do Amorim porque ele entende de futebol. Essas matérias pagas aqui, depois a gente viu? Tá vendo? Esse é um réu meu lá que... Desculpa, Júlio César. Olha aqui, ó, o Anderson tá te provocando, mas que é a opinião dos gremistas também. Tá dizendo que a única coisa que o Inter tem de melhor que o Grêmio é o ataque. Damião e Potker, nenhum dos dois é espetacular, mas são apenas bons, mas são melhores que os do Grêmio. É isso? E aí, que Não, eu não concordo com o Amorim, nem com o Anderson. Com o Anderson. O Damião, para mim, jogou talvez aí uns 6 meses na vida, na carreira dele, há muito tempo atrás. Vamos lá, vamos mas pegar. Quem é melhor que ele? Vocês lembram? Um ano e meio fica melhor, né? Vocês lembram quando ele foi para a seleção? Jogou um ano inteiro. O Galvão Bueno e o outro comentarista, que não me falha a memória lá, não sei quem, não me lembro quem era, questionaram até se o cara era jogador de futebol, né? Vê quantos gols ele tem em Grenal aí. 7 ou 8. Mas aí vamos pegar o Christian, vamos pegar Cláudio Miro. O Christian é um excelente. Sim, vamos pegar o Cláudio Miro, também, que fazia gols em Grenal. O Grenal... Todos excelentes centroavantes. O Cláudio Miro só jogava em Grenal. Que quase voltou pro Grêmio porque ia bem em Grenal. Não, fez 2 gols num jogo. Eu acho que qualquer bom centroavante Nós fizemos que o Grêmio 5 no jogo. O Grêmio contratar será melhor que o Damião. Só que hoje o Damião é melhor que qualquer um do Grêmio. Até porque a comparação é Damião. Onde é que o Lima jogou? Só no Grêmio. E metia gol no Inter, empilhava um em cima do outro. Era bom jogador. Escurinho, né? Escurinho era reserva, empilhava gol em Grenal. Lembra do Amarildo, do Internacional? Sim. Não era jogador. Mas fazia gol de tudo que é jeito. O Jardel era jogador com os pés. Não. No início não, no final sim. Não, com os pés nunca foi. Mas ele fazia gol de tudo. A cabeça era um monstro. Ele até naquele jogo em 95, quando nós jogamos 3 partidos num dia, ele fez gol de bunda. É isso. Então o Jardel fazia gol de tudo quanto é jeito. O Jardel. Mas era final de carreira já era um grande jogador. Uma bola para fazer totalmente limitado. Por isso que o centroavante fazer gol. Por isso que o elogio ao Jeromel eu também faço. E a outros zagueiros fortes e velozes. O zagueiro, acho que o Cláudio Duarte fala isso, o zagueiro tem que ser zagueiro. Ponto. Se ele é bom zagueiro, anula o atacante, afasta a bola, ganha a bola aérea, tá ótimo. Tem zagueiro que é perigo nas duas áreas. Né? Tá vindo um pro Inter aí, que é um zagueiro Moledo, bom zagueiro. Esse zagueiro do Caxias está fazendo gol. Mas você bom faria... Zagueiro. Bom zagueiro é uma boa definição, Moledo. Bom zagueiro. Não, zagueiro. Muito melhor que o Klaus. Você faria toda essa força que o Inter tá fazendo? Mas só um pouquinho. Mas, Maurício, agora eu vou provocar ele. Ele está dizendo que tem que botar o Brenner, não sei mais quem, e tem que dar a chance para a gurizada. E aí tu quer tirar o Klaus para botar o Moledo? Não. Por isso que eu respondi a segunda pergunta dele. Eu não faria essa força, manteria o Klaus. Mas se o Moledo vier, joga Moledo. Não, vem. O Inter acertou, vai pagar R$500 mil para liberar o Moledo antes. Até porque o Moledo em julho viria de graça e vão pagar R$500 mil para liberar. Mas a tua observação é interessante. Talvez possa segurar um crescimento do Klaus. Hoje você vê o Klaus, que é um zagueiro mediano, mais forte, viril, com mais confiança. E já até toca a bola, coisa que não fazia. E nessa crise de zagueiros que o Inter teve no ano passado, troca, ele foi o único que não teve problema. Ou seja, eu não sei se ele vai ser um grande jogador, mas um jogador ruim ele não é. Quem teve o Hernando na zaga, qualquer coisa já está me servindo. Falam tanto do Paulão, olha, eu repito, insisto, o Paulão foi o Inter. O Paulão não é um mau jogador. Eu quero o Paulão no Grêmio. O Paulão no Grêmio. Eu quero o Paulão no Grêmio. Fernando tu não queres.
O Hernando tu não quer? Não pode O ficar. Hernando é uma catástrofe. Não, pode ficar não. Pode. Agora nós vamos brigar. Não, ninguém quer. Olha aqui, ó. Um telespectador, deixa eu ver, é o Wagner de Canoas, mandando de novo aqui. Eu não concordo com ele, quero saber vocês. Tá dizendo que o Borja é pior que o Jael, o Damião e o Roger. Custa milhões e não jogou nada no Palmeiras. Também não A concordo. parte final de que não jogou muito no Palmeiras, eu concordo, mas ele não é pior que nenhum desses. Peraí, teoricamente, ele não é pior, teoricamente. Mas na prática ali estão parelhos. Porque olha, o Borja... Não, mas cara, Ele fez tira uma o Damião desse Libertadores. time, hein? Ele fez uma Libertadores fantástica. E se eu sou dirigente do Palmeiras, eu teria investido o que Damião investiu. com Jael, Perfeito. brincadeira. Porque Mas o problema é o retorno da aplicação que não está se exatamente. concretizando. Mas, Aliás, o Palmeiras inteiro, o ano passado, não deu retorno, né? Com todo o investimento verdade, milionário. verdade. Este ano, as duas equipes estão fazendo investimento Nós milionário, vamos ter que Palmeiras ganhar e o no último Cruzeiro. minuto, Pois é. entendeu? Isso não é assim o futebol. Eu já vi amigo meu gremista, o Palmeiras... Nada. Chega na hora dentro do campo, um time bem organizado, com jogadores até um pouquinho inferiores tecnicamente, vai lá e ganha. Concordo. Ganha ao natural. Aquele Palmeiras que enfrentou o time do Felipão não era um cano também? Aí, Foi eliminado. aí está o trabalho da comissão técnica. O São Paulo, que o Grêmio ganhou aqui, o Campeonato Brasileiro primeiro que o Grêmio ganhou, era uma máquina, um time fantástico. O São Paulo que o Inter ganhou também, o São Paulo de 2006 especialmente. Não tem isso, dentro do campo não tem isso aí. Mas costumam fazer isso, tanto o Flamengo, que é mestre nisso. O Flamengo adora isso. De montar seleções que não funcionam. Como é que era o ataque, aquele Sávio, Romário? Mário, Mas o Grêmio- Sávio e Edmundo. O Grêmio de Fizeram gol de 80, o Grêmio de 80, que era Batista, Leão, trouxeram um monte de gente. Quando foram todo mundo embora, que entrou a gurizada, foi campeão brasileiro, campeão do mundo. Renato, Paulo Roberto, Magalhães, toda aquela Aquele gurizada tempo lá. que você aproveitava o Batista para alguma coisa, porque agora tá difícil. Olha aqui, ó, o Cláudio do Jardim Puta, criticando, viu, o secretário Roberto Tite. Tá Bora. dizendo, boa noite, Maurício. Eu acho que o secretário é colorado, tá entendendo muito deles. Abraço. O Betinho tá na bronca aqui, tá dizendo que... Não estou me manifestando, até porque eu não conheço. Porque agora o cara acabou de me dizer o que eu time entendo da do Série Grêmio, B. aqui vai ficar ruim pra mim também. Tá ficando ruim. Olha aqui, ó. O Betinho, boa noite a todos. Esses torneios gaúchos não servem pra nada. Bom, se ele tá falando do gauchão, olha a crise que criou em muitos anos do Grêmio, não ganhar gauchão. O prejuízo que se tem, o Internacional achou, quando viu que o Novo Hamburgo foi pra final, achou que era jogo jogado, acabou perdendo o gauchão. Também já se fez um princípio de crise. 3 jogos depois o Zago caiu. Então, Cara, eu posso falar um negócio que não é tão desprezível Aqui, ó, assim. o eu gauchão. joguei a segunda divisão agora, tá? Eu prefiro jogar o gauchão do que a segunda divisão, inclusive em qualidade técnica. Eu vi jogos de futebol no Beira-Rio ano passado. Gramado Eu vi do equipes gauchão é melhor. jogando ano passado, meu amigo. Tá? Eu vi o Náutico, eu vi até o Boa Esporte, que nos ganhou aqui. Eu vi equipes muito piores que o São Luís de Juí. Agora, é claro que, especialmente um clube de futebol como o Grêmio, entra nas competições com a obrigação de ganhar. Todas as competições, inclusive torneio de bolinha de gude. Né? Quando no passado tinha, tanto o Inter como o Grêmio, tinham aquelas equipes de futebol de salão. Não importa se é outra modalidade, é o Grêmio que está ali, é o Inter que está ali, tem que entrar com a obrigação de ganhar tudo. Agora na copinha, nos pênaltis, eu tava na frente da TV nervoso, isso aí. Mas Então só tem a pra- obrigação. Agora, o que a gente tem que pensar, e isso tem que ficar bem claro, é o que o ano passado foi feito. Qual é a prioridade que nós temos esse ano? isso aí. Qual a prioridade? Nós temos Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores e Gauchão. São 4 competições de peso. O ano passado, só para dar uma... 13,5. Mas aí eu vou discordar de ti falando até do Grêmio. O ano passado... Vocês não ganharam o brasileiro por causa dessa história de prioridade. Teriam ganho E o nós não brasileiro e a Libertadores. Não, aí que tá. O ano passado, nós saímos da Copa do Brasil por um detalhe dos pênaltis. Mas teve um aspecto positivo de ter saído da Copa do Brasil. Porque se nós tivéssemos passado pelo Cruzeiro, nós teríamos 2 enfrentamentos absolutamente desgastantes e decisivos, que seria a final, juntamente com as finais da Libertadores, as quartas de Antes, final e a Mas era, semifinal. era aquele período. Tá, mas Aquele o período Brasileirão, decisivo. o Brasileirão jogaram com reservas jogos que não precisava ter jogado com as reservas. Tá, mas aí... Lá atrás. Não, mas aí que tá. Aí é o planejamento que se faz, como, por exemplo, agora nós estamos jogando com o terceiro time. Que, aliás, nós temos que falar desse terceiro time aí, que embora nós estejamos perdendo, e isso nunca é bom, claro, porque é a camiseta do Grêmio que está ali,
nós estamos vendo maravilhas em relação a alguns atletas e ao conjunto de jogadores do Grêmio. Nós temos pelo menos 5 jogadores dali que já têm condições de subir para o profissional. A avaliação não pode ser feita pelo resultado. E a gente vai falar... São meninos, mas muito bons. Quanto a gente que vem treinando desde outubro, novembro, eu concordo que pelo resultado... Nós temos problema aliás, nós temos problema de ganhar, porque o ano passado também, com o time de transição, a gente não ganhou. Mas a avaliação não pode ser pelo resultado, Ken. Mas muito bom. Tem que avaliar os meninos assim, o rendimento, não o resultado. E depois do intervalo a gente vai falar mais desse time de transição do Grêmio e aí mais uma provocação que eu vou deixar para vocês responderem depois dos reclames. Quando eu trabalhava no Atlético Paranaense e depois quando eu voltei, eu passei a defender a ideia que se criou lá. Jogar com o Sub-23 ou time de transição, Otávio, que é um grande volante que o Atlético revelou, surgiu nessa equipe. Douglas Coutinho surgiu nessa equipe. Quero os dois. Hernani, que agora foi vendido para a Europa. Tu quer abandonar o Campeonato Gaúcho? Nessa equipe. Tu quer abandonar o Campeonato Gaúcho? Jogadores importantes. Onde é que está o REC, tio? O que tu tá fazendo aí, tio? Mas calma, eu não quero abandonar o Gauchão. O que tu tá fazendo nesse microfone, tio? Nesse momento estou chamando os reclames. Depois do intervalo a gente debate isso. De volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo o promotor Eugênio Paes Amorim, ao centro Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas, e o Vladimir Chieli, que é conselheiro do Grêmio. Estamos nesse debate contando sempre com a sua participação pelo 995882374 e também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Deixa eu mandar um abraço para o Evilásio Pinheiro Júnior, nosso colega lá de Curitiba, está sempre na audiência, mandando mensagem também. E quero fazer um elogio para as direções do Cruzeiro, de Cachoeirinha, Gravataí, de Porto Alegre, como queiram, e para o São José. São duas equipes que jogam em casa esse final de semana. O São José enfrenta o Grêmio, colocou um ingresso de R$40, inclusive para a torcida gremista. É um ingresso barato para assistir jogo do Gauchão. É o primeiro clube que enfrenta o Grêmio que tem a sensibilidade de colocar um ingresso barato, porque o São Luís cobrou R$80 para assistirem os suplentes e a equipe de transição do Grêmio. O Avenida também cobrou meio caro. O São José cobra R$40 do seu torcedor e do torcedor gremista. E o Cruzeiro, que tem uma partida decisiva com o Veranópolis, o Hernani Campelo mandou aqui os preços, está cobrando R$30 de ingresso no Vieirão. São boas equipes, bons jogos, precisam do apoio da comunidade. Então, você que é do 4º Distrito, da Zona Norte, assista o jogo do Grêmio com o São José no Passo da Areia. Você vai estar ajudando o São José. É uma equipe gaúcha que está buscando também espaço no cenário nacional. Aliás, posso interromper? Assista o Cruzeiro no Vieirão, ali em Gravataí. Tem um jogo decisivo com o Veranópolis. A gente precisa apoiar essas equipes também. Eu quero fazer uma lembrança também, porque é muito meu amigo do peito, querido meu, assim, ó, que eu gosto muito dele, que é o Jaques. Grande treinador. E que é um excelente treinador, e teve a escola do Balbino, que é ótimo treinador também, e que é alguém que, se for bem observado, o Jaques futuramente pode chegar a grandes equipes. Dando condições para trabalhar, o Jaques está surgindo nesse trabalho. E um caráter, um ser humano assim extraordinário. Temos grandes treinadores no Rio Grande do Sul. Só que tu tá mudando de assunto, né, Maurício? Porque não respondeu a tua pergunta? Nós terminamos o bloco anterior chamando o REC de volta, porque tu estavas começando a insinuar o que um dia o Atlético Paranaense fez. Eu não começando a insinuar. Tu estás dizendo que ele é um golpista? Eu até olhei para baixo da cadeira se o REC não tinha puxado a cadeira do REC ali. Acho que não. Mas, de qualquer forma, vale brincadeiras à parte, uma saudação também a Brasil de Pelotas e Caxias. Sem dúvida, estão levando que estão bons com uma bela campanha, com bons técnicos, promissores. Sim, parabéns para quem está botando o preço justo no valor do ingresso, e acho que Grêmio e Inter estão fazendo certo com essa questão da transição. Ou seja, temos um grande campeonato gaúcho que está totalmente em aberto. O que eu defendo no gauchão, e aí a gente pode debater mais depois do intervalo, é o último, prometo, é que muitos desdenham do gauchão, aí quando o Grêmio coloca os garotos, perde 2 partidas, já querem a cabeça do técnico, já estão dizendo que nada presta e que está tudo errado. Já viu o Inter, quando faz isso, quando coloca os reservas, não, porque está tudo errado, porque tem que jogar com os titulares, não tem pré-temporada, tem que dar sequência. Então o pessoal tem que ser coerente.
ou defende, eu acho que a dupla Grenal, até a quinta, sexta rodada, deveria utilizar só os jovens, porque é o momento para analisar se o Jonathan vai ter tamanho para chegar no time principal, se o PP tem condições, enfim, se o Jean-Pierre vai confirmar ou não. É o momento de analisar esses jogadores, e no Internacional a mesma coisa. A opinião dos nossos debatedores depois dos reclames. Já voltamos. 8h16, deixa eu falar das melhores panelas do mundo. Se a gente tem dúvida e fica discutindo se esse jogador é melhor, se aquele jogador é melhor, com a Frigigold não tem discussão. 100% de garantia, 2 anos. Se você tiver qualquer problema em 2 anos, você pode ligar para o Luiz e para a turma dele no 4003-4220, que eles vão dar todo o suporte. Todas as panelas vêm com a tampa de vidro, e o melhor da Frigigold é que você cozinha sem utilizar uma gota sequer de óleo. Para lavar, então, é uma facilidade. Você liga 4003-4220 e obtém mais informações conferindo as imagens do VT que você vai ver. Dá para fazer de tudo com a Frigigold sem nada de óleo. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, ligue. As primeiras ligações ganham sempre uma vantagem mais que especial. Você diz que é espectador do Cadeira Cativa e ó, vai ter as panelas Frigigold, as panelas que não precisam de uma gota sequer de óleo na sua casa, o mais tardar na próxima segunda-feira. 4003-4220. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis está no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786 e também na José do Patrocínio 381-385. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse pdeapoio.com.br e faça também a sua compra online, pdeapoio.com.br. A boutique de acessórios para o seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Na Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Desentupidora Pérez. Confiança e qualidade com atendimento 24 horas. O telefone está na tela, 3372-8008. Atendimento a qualquer hora do dia. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarca seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Nos visite na Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car, trabalhando sempre para a realização dos seus sonhos. Porto Alegre agora tem a Pampas Prime, um espaço para lá de aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de cortes nobres para o seu churrasco. Certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demanda, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada tem 70 metros quadrados de área total, tem estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Está aberta de segunda a segunda, funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na Casimiro de Abreu, 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre, na esquina com a Quintino Bocaiúva. Vá até lá e conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. Então você vai lá e vai ter os melhores cortes
para o seu churrasco a qualquer dia. Secretário Roberto Tits, as ações que estão sendo realizadas do esporte aqui em Canoas. Primeiro recado para o pessoal do voleibol, para o Rio Grande do Sul inteiro, já que o Canoas é a nossa o único representante na Superliga Masculina de Voleibol, dizer que essa semana foi sancionado na Câmara de Vereadores o apoio, então, da Prefeitura num fomento ao desenvolvimento do voleibol através da PAV. Então, vida longa ao vôlei Canoas, e já convido 13 de fevereiro no ginásio do La Salle contra o Taubaté, uma das equipes tradicionalíssimas uma e das favoritas. Mais fortes. Né? Fortíssima equipe, com ex-jogadores como o Rafael, nosso levantador aqui da Ubra, nos nossos bons tempos, nosso último título do Rio Grande do Sul. Segundo recado para o pessoal de Canoas, está aberto ainda o edital de auxílio aos atletas e instituições que vão promover esporte fora da cidade, que querem uma ajuda de custo para uma viagem, enfim, para alguma atividade, tanto instituição, clube, quanto também individualmente o atleta. Está aberto até 9 de fevereiro, então entra no site da Prefeitura, vai pegar ali como é que pode receber o apoio. O limite do auxílio é de R$5.000, a gente sabe que isso ajuda e ajuda muito os nossos atletas a passarem aí, representar a cidade fora da cidade, representar Canoas fora da nossa cidade. E por último, fazendo um sucesso muito legal, nós estamos com a nossa colônia de férias e vai ter um acampamento de férias em fevereiro que a criançada vai dormir no parque. É só entrar lá também no site da Prefeitura, tem todas as informações. Maravilha. Kelly, para fechar o programa, o Marcelo de Guaíba está sugerindo barcos de volta para o time do Grêmio, que tal? Barcos só para nós passear no final de semana no Guaíba, porque, com todo respeito ao Barcos, ele já deu o que tinha que dar. E só para doutor Amorim, doutor César Facioli aqui, passando uma mensagem. Tu e o Amorim estão muito ponderados, muito zen, paz e amor. É que eu tô no meio. É aliança de direita? Promotor. É golpe? Não, eu queria deixar a mensagem de fé no Internacional e no Odair Helm. Obrigado, promotor Amorim, Roberto Tits, Vladimir Kelly, você pela audiência. Segunda, 1 da tarde, tem o preliminar. Bom fim de semana.